Eu vou explicar um pouquinho antes da gente falar de fato. Existe uma menina no TikTok que ela ficou famosa por ser esposa troféu. É isso que ela faz, assim, da vida, e o conteúdo dela é baseado nisso. Daí, aconteceu uma polêmica com ela. Antes a gente vai ver o conteúdo que ela produz. Só um minuto aqui. O que eu comprei sendo uma esposa troféu, já que eu esqueci minha mala lá em casa. Meu marido rico foi em um podcast em São Paulo. A gente esqueceu nossa mala pronta em casa. Então fomos pro shopping comprar só o necessário. E olha que chique, esse shopping tinha uma Chanel. Tive que filmar ela. Depois a gente foi tomar um cafezinho que a gente achou. Parece a mãe do meu namorado. Calma, eu vou pegar o perfil da diva. Deixa eu pegar aqui quando ela tava em São Paulo. Aqui. A gente vai borrar a cara dela só porque eu não perguntei autorização. E o arroba também. Ela nunca tinha ido no Outback. Aí o que ela fez? Tirou foto na frente do Outback. Diva! Queen! Ela tirou foto na Chanel também, na frente da Prada. Tirou foto na frente de tudo. É só que a do Outback foi a que mais se destacou, assim, que ela ganhou um post, assim, exclusivo no feed. Um café, um pão e um docinho. Deu R$100. Era pra ser um cropped esse lanche. Depois a gente foi na Zara. Eu peguei uma calça larga e uma blusinha. No caso, foi essa daí pra eu poder usar no outro dia. Experimentei essa calça que ela fica linda no corpo, mas ela é baranguérrima de oncinha. Levei também essa blusinha que tampa o terceiro peito. Tá vendo que ela é alta aqui no subaquinho? Amei. Nessa Zara, é a gente que paga as coisas. Eu fiquei umas 5 horas tentando entender como que funcionava. Chamei a atendente 5 vezes. Mas eu amei. Eu consegui pagar tudo certinho. 50 centavos a sacola. Meu marido humilhado me esperando na porta da Zara. Eu paguei minha Zara, tá? Depois farmácia comprar coisas necessárias. E também fui na Lupo comprar calcinha e cueca. Vamos as comprinhas. Um coiso de tirar verruga. Calcinha e cueca. Inclusive, eu adoro essa e a minha. Então, gente, nas minhas comprinhas hoje a gente teve short de bermuda, plutônio ativado, calcinha, sutiã. Do nada! Negócio de tirar verruga, do nada. E a dele, ele pagou. Coisa de tirar calafrio do pé. Água micelar e tônico pra tirar maquiagem. Isso daqui meu marido pagou. Porque água... Ah, SkinCeuticals é caro, viu, menina? Eu tenho um creme, 2 cremes da SkinCeuticals. Tenho um creme de olhos, tenho o retinol deles. E tenho a vitamina C. É um rim, assim, mas é muito bom. É caro. Escova de dente, pasta de dente. E uns lookinhos. Basicamente isso, é a vida dela como esposa troféu. Mas você já vê que cada um paga o seu, ela pagou o dela, o marido pagou o dele e tal. Só dá de vez em quando um negocinho. Pois bem, ela ficou grávida. Sim, ela ficou grávida e agora ela foi contar pro marido. Isso foi antes da polêmica, né, da união estável. Não era bebê. O quê? Não era bebê. Tá grávida? Aham. O bicho jogou fora, bem na hora que chegou. E o pé preto. Mulher, vamos lavar. O que tem de tamanho de porta tem de sujeira no pé. É 2 skins. Ai, porca. Animação mandou R$10. No dia que ela foi dar a notícia da gravidez, eu estava de folga. Ah, eu achei meio morno também, mas acho que foi genuíno. Eu sinto que esses negócios de revelação de gravidez, que as pessoas gritam, surta, esperneia, fica parecendo que, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sinto que é meio fake. O dela eu achei até realista, assim, tipo, ai, tô feliz. Foi isso. Pois, mãe. Te amo. Mas eu super faria o marido dela. KKKKK beijos. Ih, polêmica. Ele não faz o meu tipo. Tô falando aqui que eu não sou muito de mentir. Não é uma coisa que eu faria. Eu também não casaria por dinheiro, assim. Acho que eu não conseguiria namorar alguém muito rico. Sendo bem sincero, assim, tipo, não acho que eu ia ser feliz. É difícil, né, ter gente que é rica e é legal. Geralmente vem Só um dos dois. Nunca tem o combo completo. Ou se tem, aí te trai. O que faz? Eu acho que você sonhou muito alto. Vamos falar minha mãe agora. Não, Vamos. eu tô te contando pra você calar sua boca e você falou que contou pra ela que a menstruação atrasou. Não, eu quero fazer a festa. Thiago, você vai contar. Hã? Você vai contar. Vai dar putaço. Não, não vai contar pra ninguém. Pode parar. Você não vai contar pra ninguém. Quanto tempo já faz, você sabia? 3 horas. Você não vai contar pra ninguém. Ela postando no TikTok. O problema não é nem contar, o problema é ele contar. Ela não quer que ele fale especificamente da mamá. É menine. Hã? 3 horas. Na hora que você na academia? Eu sabia. Hã? Sabia a tarde inteira. Daqui um dia eu quero solicitar pensão também, tá? Eu que tô criando sozinha, por enquanto. Daqui uns dias tem um extra pra reparação de danos corporais também, entendeu? Né? Porque
Com certeza danos corporais terá, entendeu? O Thiago acha que o Pi percebeu. Gente, o Pi tá terrível, o Pi sempre foi bonzinho. Ele tá fazendo cocô no tapete. Ele nunca fez, ele tipo tá assim. subindo na cama Mano, balança o cachorro assim, não, meu Deus. Autorização. Ele, Zé Coquinho, tá difícil, Zé Coquinho. Gente, ele tá terrível, Pi. Você não vou fazer não, porque ainda semana que vem eu vou viajar. Final gelado. Olha minha Bíblia que eu ganhei de... Meu Deus. O legal dela é que ela é fubanga, no sentido de, tipo assim, de ser piruona, de ser cafona mesmo, e ela não tá nem aí, e ela assume isso. Gente, a Bíblia cravejada rosa, como que pode? Seja aniversário, né? Mas aí eu ganhei da Fer. Que diva que é minha Bíblia. E é uma Bíblia, tá? Ó. Que diva que é a minha Bíblia. E é a minha Bíblia. Ai, acabei de tirar mais uma unha que eu tinha. Até o final da live eu tiro todas. Aqui é o mindinho e aqui é o médio. Fala se eu não tô uma diva com ela. Achei muito minha cara. Eu vou deixar do lado da minha cama. Porque aí de noite é bom, né? Antes de dormir e tudo. Mas eu amei. Ai, que linda. Muito minha cara. Eu tô achando bom que eu posso engordar em paz. Sabe? Eu sou uma pessoa que tem mania de contrair a barriga, sabe? Pra ficar mais... Ai, minha barriga assim, normal. Desse jeito, normal, mas não tô fazendo nada. É por isso que eu vou fazer lipo. Chega. Todo mundo tem a barriga da Virgínia, por que eu não posso ter? Tipo assim... sabe quando a gente para assim, ó? Ai, agora eu posso. Deixa minha barriga... Ai, ficou barriguda. E ela falando como se ela tivesse 215 quilos, né? Graças a Deus, eu não preciso ligar pra isso. Minha médica falou pra eu engordar, tipo assim, uns 5 quilos, 1 quilo a cada mês. Tipo isso. Pensa que beleza, eu vou poder engordar 5 quilos. Ai, Gabi, mas você não pode engordar tudo. Mas, gente, eu tenho que comer pra crescer. Ou seja, eu posso comer 5 quilos, entendeu? Ai, que delícia. Ai, achei triste. Achei um relato de desespero. Você tá bem, mulher? Pisque 5 vezes se você tá precisando de alguma ajuda. Bastante. Adoro comer. Thiago achou o quê? Nossa, como tá barriguda. Cresceu muito. 10 centímetros. Também achei. Achei. Só porque eu contei, eu achei que cresceu também. Nossa, como tá barriguda. Ai, que o P. Hoje a gente vai no cartório. Acho que vocês estavam morrendo de curiosidade. E foi aqui que começou toda a polêmica, tá? Porque ela morava junto, só que não era necessariamente um casamento. Não tinha nada escrito dizendo, olha, nós somos um do outro, nascemos para nós e meu corpo é teu, né? Era namoro, então, aparentemente. Foi aqui que começou todo o kikiki. A gente vai no cartório. Acho que vocês estavam morrendo de curiosidade, sabendo o que eu fui fazer no cartório esses dias. E aí, hoje a gente vai lá. Mas basicamente, o que é? A gente vai fazer uma união estável. Isso é a ideia do meu marido de mais uma pessoa que eu não vou expor, né? Porque eu sei que vocês vão atrás de tudo. Tem energia de sogra. Sogra meio tóxica, assim. Então, tô indo. Esse cara, então bora. Por mim, tanto faz. Ai, mas achei meio triste isso. De, tipo assim, eles querem, mas você quer, mulher? O que você quer? Tem que levar isso em consideração. Eu que morro de preguiça de fazer as coisas, sabe? De ir nos lugares. Tudo que eu puder não ir nos lugares, eu prefiro. Ainda mais acordar cedo. Então, mas tá bom. Aqui na minha cidade só tem de manhã cedo. Então, tem que ir. Ela tem uma energia meio Virgínia, assim, também. Se a Virgínia fosse uma mulher do povo, ela seria ela. Inclusive, o arroba, deixa eu mostrar. Mostrei o perfil dela, né? Ó, o nome dela é Gabriela Jacinto 2, tá? No TikTok. Não precisa de testemunha, não precisa de casamento, nada. Eu tô passando maquiagem porque eu passo mesmo. Eu tenho um relato, porque eu também tenho união estável, né? Com meu marido. E a gente fez porque a gente precisava de um plano de saúde. E a gente foi no cartório, fez nossa união estável porque... Ai, gente, eu não queria morrer. Eu queria, se tivesse dado um problema em mim, assim, eu tivesse pra onde sair. Problema de saúde eu resolvo. Minha base tem protetor. Então... tô arrumando que eu arrumo mesmo. Eu que fiquei grávida e ganhei uma união estável de brinde. Gente, eu descobri que eu fiquei grávida na outra semana. Eu tive que arrumar esses papel aqui já. Esse foi o meu look escolhido pra fazer uma união estável. Ridículo, né? É porque vocês não viram o sapato ainda. Olha o sapato. Que tristeza. A minha santa baranguice estava virada na giraia. Porque um tênis, porque até pra ser baranga tem que ter limite. No final do vídeo, eu vou contar o nosso regime de união estável, de casamento. Não sei, o nosso regime de separação, sabe? Isso tudo foi ideia do meu marido, de mais uma pessoa. Eu tenho preguiça de sair de casa. Então, se tiver que sair, eu não quero. Por mim, eu não fazia nada disso. Porque, assim, é uma confusão. A gente tem que sair, acordar cedo, arrumar, assinar, voltar depois, arrumar documento atualizado.
documento, eu, por mim, eu ficava assim de boa. Porque o que foi? Eu só mudei pra casa do meu marido. A gente nunca casou, a gente nunca fez nada. Eu sou noiva, mas a gente nunca nem casou nada. E aí, quando eu fiquei grávida, eles quiseram fazer esse papel aqui. Por mim, tanto faz. Eu não sou uma morta de fome, então eu vim cá e assinei. Para o nosso regime que vocês estão querendo saber. Eu não sei o nome, mas é tipo assim, coisa que é minha, que tá no meu nome é meu. As coisas que tá no nome dele é dele. Não tem direito de nada dele e ele não tem direito de nada meu. É isso. Aqui em casa é cada um por si. A única carne só existe na internet, viu, gente? Eu já conto a verdade pra vocês. Depois disso, Então, ela é blogueira, né? Ela trabalha com internet, assim. Baunilha 2118. Ela poderia ter feito isso depois do nascimento do neném. Acho que isso deixou ela magoada. Ele poderia ter sido mais ansioso. Ela também não parece, pra mim, assim, tá muito triste, devastada. Mas também não parece estar feliz com isso, né? fui comer uma coisinha, que eu tava com fome. Agora que eu tô grávida, eu como toda hora. Vai lá me seguir no meu Insta, Gabriela Jacinto com 2 L, só isso. Porque eu preciso de seguidores, tá? Cheguei em casa, já dei uma deitadinha, agora deixa eu contar pra vocês que você está curioso. O que é o nosso regime? Então, o nosso regime, ele funciona desse jeito. A gente não vai comer carboidrato, tá? Salada tá liberada no almoço, tá? 2,5 litros de água todos os dias. E aí, o que você vai fazer? Jejum intermitente. Você comeu de manhã, você não come de noite. Comeu de noite, você não come de manhã. Comeu almoço, você fica uma semana sem comer, tá? Vai ficar magra, 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 magra. E esse é o nosso regime. Escolheram. Foi que cada um tem direito da... Eu não tenho direito das coisas do Thiago, o Thiago não tem direito das minhas coisas. Tudo que tá no meu nome é meu, tudo que tá no nome dele é dele. Entendeu? Então foi isso, que eu acho que você tá curioso pra saber isso, né? Com certeza. Tipo assim, o que gerou revolta nas pessoas foi justamente o regime dela ser esse de cada um tem o seu, né? Acho que é divisão universal de bens. Porque ela passava pras pessoas que ela era troféu, que ela não trabalhava e tudo mais. E as pessoas acharam muito estranho, principalmente porque foi bem em cima do anúncio do bebê. Então ela anuncia que tá grávida, logo em seguida o marido e ela, influenciado por outra pessoa, provavelmente a sogra, tem energia, não sei, tô aqui supondo, não tenho certeza, tô jogando aqui. Vão lá fazer uma união estável pra garantir que ela não tenha direito de nada que não esteja no nome dela. É estranho. Vocês também não acham? Eu acho. Estranho. Eu acho. Tipo assim, são situações e situações. Por exemplo, eu já conversei com o Rafael, porque a gente, né, tem plano de casar, obviamente, sobre esse assunto. Geralmente, pra maioria dos casais, isso é uma conversa bem desconfortável de se ter. Com o Rafael foi bem simples. A gente também pretende fazer esse tipo de... Como é o nome? De divisão, onde cada um tem o seu. Porém, o contexto muda muito. Diferente porque envolve uma criança e envolve o timing que foi feito. Então, você engravida, logo em seguida seu marido exige um papel atestando que você não tem direito a nada. Esquisito, sabe? Tipo assim, é meio questionável. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Com vocês uma coisa muito séria, que eu já influenciei vocês a quererem ser esposa troféu. Hoje eu e meu marido teve que ir no cartório, porque depois que eu fiquei grávida, eles quiseram imediatamente fazer uma união estável. Por mim, tudo bem, até porque eu tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa... E você perceba que ela sempre fala no plural. Eles, não foi só o marido, não foi só ela, tem mais gente aí. Que eu recebo hoje, o mesmo tanto que o meu marido, pra vocês terem uma ideia, graças a isso aqui. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Quando eu mudei pra cá, pra quem me acompanha, quem me tirou do meu emprego? Eu saí. Só que eu vim pra cá, eu fiquei parada? Não. Eu ganhei meu dinheiro, eu fui atrás do meu. Mesmo que eu fazia aqueles vídeos de esposa troféu, vídeos é um trabalho, vocês sabiam disso? Ser influencer é um trabalho. E isso, gente, vai acreditando nessa história de que ai, deixa o homem cuidar de você, deixa o homem sustentar a casa. Aí depois ele te dá um pé na bunda e você sai assim, ó, uma mão na frente ou outra atrás, vai ser tudo. Nem a própria esposa troféu tá apoiando o negócio de esposa troféu. Vai ser lindo, você vai morar numa casa ótima, ela vai ficar debaixo da ponte. Que eu tava parada, mas naquele exato momento eu estava filmando e eu estava fazendo. Mas aonde eu quero chegar? Se fosse o caso, porque eu e meu marido dá super certo, eu e ele assim não tem problema nenhum, a gente é uma pessoa que, nossa, dá muito certo. Só que pode acontecer dele terminar comigo. E se ele terminar? Eu estaria com o filho e eu iria pra onde? Eu não acho que meu marido faria isso comigo. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu influenciei muitas pessoas serem esposa troféu. Só que assim, corra atrás do seu. Não fica dependendo 100%. Porque não vale a... Sim, gente, eu influenciei vocês. Falei super bem. E agora que vocês perderam vários tempos da sua vida, tá? Só cuidando de casa e deixando o seu maridinho feliz, eu tô aqui falando pra vocês que
Que pena, né? Pra vocês pararem com isso. Entendi. Bacana mesmo. Pelo menos ter na cabeça, se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Eu tenho as minhas condições e eu resolvo, entendeu? Eu acabei de ver vídeos. Bruna Arguello. Gabriela Jacinto contando que assim que ela descobriu que estava grávida, o marido e mais uma pessoa, que ela não quis dizer quem exigiram que ela fosse ao cartório. Por que será? E isso é um consenso. Depois que eu vi Ilhados com a Sogra, eu tive mais certeza ainda. Que mãe de menino, especificamente mãe de homem, né, no caso, menino se fosse criança, mas mãe de marmanjo, assim, tem tanta insegurança com a nora, sabe? Com a esposa do filho. Óbvio que deve ter o contrário também, né? Mãe de mulher, assim, que é meio bitolada da cabeça. Mas a maior parte de mãe de uns marmanjos velho, barbada, é tão insegura. Parece que elas que ia dar pro filho. Só que elas não podem. Aí elas tornam a vida da Nora um inferno. Não tô falando que seja esse o caso, né? Tô falando de uma situação que acontece por aí, tá? Exigiram que ela fosse ao cartório assinar uma união estável, onde ela abre mão de não ter direito a nada que seja dela. Eu sou cristã, mas eu sou a pessoa mais contra ser esposa troféu, que é uma coisa que a própria Gabriela Jacinto defendeu no início dos conteúdos dela. Defendeu no começo, né? Só que aí viu que não é lá essas coisas, viu que não é tão simples assim, aí deixou de defender rapidinho. Levantava essa bandeira, criava conteúdo nesse sentido, diz ela que era pra engajar e tipo assim, nada contra ela, de verdade mesmo. Parece que eu tô querendo zoar ela. Mas é muito complicado, assim, porque as pessoas têm pregado muito isso de abra mão de tudo que você tem pra servir ao seu macho e que vai ser tudo e tudo mais. Só que esquece que esse tipo de realidade só funciona pra públicos específicos. Se você já não tem nada, seu marido muito menos, você não vai ser esposa troféu, você não vai ser nem esposa medalha. Mana, vamos! De brincadeira, porque até quando ela tava falando isso, criando conteúdo que ia dar dinheiro pra ela, então era meio contraditório até mesmo. Então eu vou ser sempre, absolutamente sempre contra a mulher depender totalmente do marido, financeiramente falando. Aqui eu nem tô falando da questão do divórcio, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. Eu quero falar, vamos falar única e exclusivamente de uma morte. Porque se você depende totalmente financeiramente do seu marido e ele morre, como é que você vai fazer? Entende? A gente não pode, hoje, nos dias de hoje, viver dessa maneira. Porque quando a gente pensa nos tempos antigos, existiam outras formas de lidar com essas situações, né? A própria família se responsabilizava pela viúva, existiam leis e cultura em relação a isso, e o custo de vida também não era tão alto assim, você só precisava ter como comer e vestir. Hoje a gente tem muitas regalias, a gente quer uma internet, a gente quer uma boa escola para os filhos, a gente quer um plano de saúde, a gente quer roupa, a gente quer maquiagem, então não tem como você hoje escolher viver às custas do seu marido. Isso é muito perigoso, eu acho muito delicado. Claro, cada família tem a sua realidade, cada momento da sua... Sabe qual é o cenário ideal? É um cenário que a gente fazia muito lá em casa, quando a gente morava no apartamento. Era só eu e o Rafael pra gente cuidar da casa toda. E o Rafael, basicamente, tinha as obrigações da casa. E como eu tinha muito trabalho, muita coisa pra fazer com a drag, com a internet e tudo mais, pautas, etc., eu pagava pra que ele cuidasse da casa. E esse é o cenário ideal. Não você, tipo assim, meu marido não me dá nada todo mês. Mas se eu precisar de uma sandália, ele compra pra mim. Eu não recebo nada do meu marido. Mas se eu quiser um vestido, esse negócio de a mulher fica em casa e o cara sai pra trabalhar só é benéfico pra homem. Homem hétero. Nessa realidade que isso acontece, a única pessoa que sai ganhando é o cara. A única pessoa que sai ganhando é ele. Isso ser muito incentivado cada vez mais pelas igrejas, pela criação, é justamente para que as mulheres se mantenham nesse lugar de subserviência. Porque é muito mais barato você dar
o mínimo pra sua esposa e ter o que de comer em troca da casa limpa, de tudo organizado, tudo certinho, do que você ir atrás de alguém que faça isso. Se você pegar o valor de uma babá, o valor de uma empregada doméstica, o valor de uma cozinheira, sai muito caro, gente. E daí a mulher se sobrecarrega, daí ela fica cheia de coisa dentro de casa, nunca conquista nada. É foda. Tem a sua realidade, E ainda tem sexo de vez em quando. Sim, Letícia. E de graça. Olha que cenário perfeito. Você evita de ter que contratar 4 ou 5 funcionários em troca de uma pessoa que faz tudo dentro de casa e não cobra nada. Eu falo que toda a regra pra ser... Oi, Nicki Na minha Minaj. casa é o contrário, meu noivo faz as coisas em casa e eu saio trabalhar. Amo! E viva o matriarcado! Morte ao pênis, disse um gay com pênis. Nada a ver. justa, tem que existir sua exceção, porque regra sem exceção não é regra. Toda regra tem sua exceção. Ter a nossa própria renda é muito bom em todos os sentidos. Primeiro, que a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque quando depende de uma renda só, sobrecarrega o marido, obviamente. A gente não consegue chegar tão longe nem tão rápido. A gente tem mais independência para poder fazer nossas coisas de mulher, que às vezes o homem não entende. A gente tem liberdade para não precisar ficar pedindo as coisas pro marido. A gente consegue, muitas vezes, até mais dinheiro que o homem, mais rápido e mais fácil. Então, por que não contribuir dessa forma com a família? Eu acho insanidade você escolher não ter a sua renda. Aí, claro, o como você vai lidar com isso, às vezes tem uma criança pequena, tudo são fases, tudo são épocas. Também, eu sou muito assim, a favor também de respeitar o que cada um escolhe pra si. Se você escolheu ser dona de casa, cuidar da sua família e do seu lar, eu também tenho que respeitar isso, é uma escolha. Mas aí também correr atrás do seu, né, filha? Eu nunca vou trabalhar, vou só cuidar da família, vou só ter as minhas coisas, não vou estudar, não vou fazer nada. Pois você bote no papel do seu casamento que quando se separar, cada um vai ter metade. Você tem que pôr na balança, levar em consideração e estar consciente da escolha que você está tomando, que é estar totalmente vulnerável, que se acontecer alguma coisa com o seu marido, tô dizendo que não tô falando de divórcio, tá? Nem tô levando pra esse lado, porque se a gente for falar desse lado, a história ia ficar muito pior e muito mais complexa e muito mais delicada. Tá, mas vocês estão sabendo da fofoca da Gabriela Jacinto? Bruna Selegato. Aqui que esposa troféu não vira, e que se ilusão da galera da internet... E pipipipopopó, porque, gente, isso não é sustentável a longo prazo. A sorte que a Gabriela ela tem dinheiro, mas a tour que tá acontecendo aqui na internet é o quê? Ela, quem acompanha desde sempre, sabe que ela morava lá no interior de Minas Gerais, ela tinha uma... O pai dela deu pra ela uma contabilidade pra ela assumir, pra ela ir pra irmã. E aí ela conheceu o atual marido não, né? Noivo. Deu certo na internet, saiu, foi morar com o noivo. E ele é muito bem de vida, ele comprou uma casona, tem carrão e tudo mais. E ela sempre é muito simples, ela viralizou por ser gente como a gente. E aí ela tá fazendo conteúdo sobre esposa troféu e tudo mais. E aí, né, engravidou e agora a família dele, que é muito bem de vida, parece, quer que ela assine... Fizeram, na verdade, eles assinarem união estável com separação total de bens. Fizeram eles? Não, eu acho que é muito tirar a responsabilidade do marido, porque eu sinto que o marido tem culpa também. Porque não existe isso de a minha mãe vai obrigar eu, um homem adulto, barbado, a fazer alguma coisa. Não existe isso, a não ser que tenha uma ameaça de morte. Aí tudo bem. Mas caso contrário, não tem isso de me fizeram fazer. Você fez porque você quis. Tipo assim, estão chamando ela de interesseira, né? Só que assim, ela tem dinheiro pra caramba. Ela ganha a mesma quantidade praticamente do que o marido dela. Então, interesse do... Ou seja, eu não acho que esse marido é rico, não. Porque se ela trabalha só com TikTok... Tipo, o que é rico pra vocês? O que é ser rico? Vamos falar a verdade aqui? Pra mim, uma pessoa rica mesmo, rica, muito rica. Não, tô falando rica. Um rico, ganha no mínimo 100 mil por mês.
No mínimo. Até 90 mil ainda considero meio classe média, na minha cabeça. 100 mil pra cima, rico. Não vou entrar aqui na questão de ricos são os donos do proletariado que não precisam mais trabalhar, que vivem de renda. Não tô falando disso, tô falando de o que é pra mim. Porque, vamos falar a verdade, rico de verdade é quem pode parar de trabalhar hoje e nunca mais pegar num lápis pra fazer nada e mesmo assim vai continuar mantendo o mesmo estilo de vida. Mas se ela trabalha só com TikTok, vou falar uma pessoa que trabalha só com TikTok que é irritada. Essa pessoa ganhava 15 mil de TikTok. 15 mil. Não sei se a Gabriela Jacinto, ela faz um tigre, né, por fora. Deixa eu ver o Instagram dela. Ela tem um pouco de energia de quem divulga o tigre. Será que eu tô julgando o livro pela capa? Ixi, não tá disponível a página? Será que ela me deu bloco? Pera aí. Ah, ela tem curso. Entendi como que ela ganha. Chegou a hora de ganhar dinheiro na internet. Aulas gravadas por Gabriela Jacinto. Ah, tá. Agora eu entendi como que ela faz dinheiro na internet. Que se fosse só com TikTok, o marido dela ia ganhar só 15 mil por mês. Óbvio que 15 mil não é pouco dinheiro, né? Mas assim, ele que se diz tão rico, tão bem de vida, assim e tal, etc. Mas enfim. E dá pra ver nitidamente que ela tá super abalada. Tipo, durante o vídeo, ela segura muito choro. E olha o título, não depende 100% de ninguém. E aí ela fala que ela pregou muito sobre a esposa troféu, só que a gente não pode ser assim. E, mulherada, tenha o seu próprio dinheiro. Não compensa viver nas custas de homem. Gente, não tem problema nenhum a Gabriela Jacinto estar em união estável com o noivo dela. E vamos lá ver qual que é o real problema dessa situação. O problema não é essa união, até... Eu também concordo, acho que a união não é um problema. Acho que o que pega mesmo é a situação. Peraí, deixa eu esperar meu tio terminar de serrar a casa. Por que eu não faço por um banheiro? O problema não é a união estável em si. Nunca foi, eu acho. Acho não, eu tenho certeza. Porque tá tudo bem, sabe? Cada casal conhece a dinâmica que funciona em casa. Só que o que pega mesmo são as circunstâncias, entendeu? O motivo pelo qual. Não foi nem, tipo assim, ela engravidou, mas a união estável já tava marcada pra acontecer. Já tinha ali, né, seus trâmites em andamento. Não, ela engravidou e logo após ela ter engravidado, acontece a união estável. É isso que é esquisito. Tudo que é dela continua sendo dela, tudo que é dele continua sendo dele, e o que eles construírem daqui pra frente será dos dois. Eu acredito que é dessa forma que funciona. Me corrijam nos comentários qualquer coisa. Mas vamos lá, sabe qual que é o real problema dessa situação? O real problema é que quem decidiu isso, quem quis fazer isso, foi só o marido junto com outra pessoa que ela não disse quem é, mas a gente supõe que seria uma sogra. Ah, eu também suponho que seria uma sogra. Não foi uma decisão que ela e o noivo dela tomaram juntos. O casal escolheu isso, não foi assim. E outra coisa, eles estão noivos. O que seria bacana ele fazer? Eles se casarem e aí eles decidirem o regime que eles vão, né, estar ali. Mas assim, tipo, se eles vão fazer separação de bens, comunhão de bens, o que eles vão fazer? Mas o bacana seria ele pedir ela em casamento agora que ela está grávida. Fazer uma coisa legal, uma coisa bonita. Não, mas já pediu já. Ele só não quis casar. E não simplesmente ir lá, decidir com outra pessoa que eles iriam fazer esse regime aí. Sabe, esse que é o B.O. O B.O. não é o regime, o B.O. é o jeito que isso aconteceu. Mas isso é o que eu penso sobre isso. Eu quero muito saber a opinião de vocês também aqui nos comentários. Então aproveita pra me seguir, pra ficar por dentro das notícias, fofoca. É isso. Acho que ela falou tudo, assim, que eu queria ter dito.